Olá, dando seguimento às nossas aulas do levantamento de materiais, bom, vamos abrir aqui em novo, como modelo, a mão de obra. Se acaso você não for inscrito, inscreva-se no canal aí, vai dando o joinha, ok? Ok, abriu aqui. Bom, na aula anterior, a aula número 3, nós fizemos os levantamentos referente à mão de obra. Nessa aula nós vamos fazer o custo dos materiais. Bom, nós temos aqui as tabelas do quantitativo de materiais. Na realidade vai ser em cima dessas tabelas, porque nós já temos a quantidade dos materiais. Nós simplesmente vamos aplicar ao custo de cada material. Nessas tabelas anteriores aqui, eu dei uma limpada nas tabelas para fazer ela mais enxutinha aqui. Bom, nas tabelas anteriores aqui eu fiz algumas melhorias. Vou mostrar aqui nas tabelas. Essa tabela aqui é do levantamento do material, que eu botei com fundo verde, certo? E essas tabelas aqui da mão de obra, eu apliquei, vou pegar essa primeira aqui, eu botei um fundo amarelo. Então eu fiz alguma melhoria, tirei aqui, eu ocultei alguns campos que não precisava. Nós podemos fazer mais uma melhoria aqui, ó. Aqui em total, eu vou sair dessa tabela, entrar dessa daqui, e eu vou lá em UN, vai entrar, certo? UN ou em gerenciar, aqui ó, unidade de projeto, que é a mesma coisa que é o UN, certo? Então aqui ó, agora sim eu vou fazer eu vou determinar para todo o projeto, para não ter que fazer uma sobreposição para cada tipo. Então eu vou configurar exatamente como tem que ser. Então aqui primeiro, a linha. Aqui nós estamos em metro, tem duas casas decimais e vão pedir para fazer o agrupamento aqui, ó. Ok? Em área, vamos fazer um por um. Metros quadrados, agrupamento também. Esse agrupamento aqui, ele se refere a isso aqui, ó, tá? Que nós estamos usando ponto, vírgula, que não pode, aqui normalmente ele vem assim, ó, vírgula, vírgula e ponto. Então nós temos que trocar para ponto, vírgula. Então o volume, mesma coisa, metro cúbico, em cúbico, pedir também para fazer o agrupamento. Ângulo, inclinação, moeda. Aqui é que está a moeda. A moeda, aqui, fazer o agrupamento também. É isso aí. Ok. Ele já fez, ó. Então agora, se eu quiser fazer uma sobreposição, no caso, qualquer uma coisa daí eu posso fazer, né? Aqui no caso, o N, ele já está determinado, tá vendo aqui, ó, o agrupamento que nós já determinamos lá. Mas se eu quiser fazer a parte, ó, desmarco, aí eu posso até desmarcar, ó. Aí ele fez uma sobreposição nessa instância. Então, aqui eu vou marcar que eu quero a original. Para controlar, para ver se todo o custo está tudo devidamente aplicado, nós vamos fazer umas duas tabelinhas para controle nosso. Vamos lá em vista, em tabela, fazer uma tabela de levantamento de material. Vou fazer uma múltipla para pegar todos os tipos de materiais. E nós vamos controlar o seguinte, nós vamos fazer essa tabela aqui, primeira tabela. Então isso aí vai ter material nome, vamos pôr, material nome, material custo, o material custo da mão de obra por metro quadrado, custo por metro quadrado, ok?
Isso aqui nós podemos botar antes. Aqui nós vamos organizar ele pelo material nome, depois custa pela mão de obra, material custo. Vamos lá em total geral, tirar de instância. Aqui a gente pode controlar, tá vendo? Isso aqui nós vamos renomear como tabela de custo. Então aqui nós podemos aplicar e controlar o custo do material ou o custo da mão de obra por metro quadrado, ok? Vamos botar uma cor vermelha para nós destacar que é uma tabela de controle. Ó, nós temos mão de obra quantitativa, nós podemos botar aqui tabelas de controle. Tabelas de controle. Então nós temos uma aqui. Tá, isso aqui é para controlar o custo. Agora nós vamos fazer uma outra tabelinha dessa para nós controlar o material aplicado. Vista. Podemos botar aqui. Material aplicado. Aqui nós vamos botar categoria. Nós queremos também e o material nome. Material nome. A classificação, nós vamos classificar primeiro por categoria, para saber qual tipo de categoria, e nós vamos botar um cabeçalho para saber a categoria, certo? Depois nós vamos classificar pelo tipo, também vamos botar um cabeçalho. E depois vamos pelo material nome. Total geral e desmarcar a instância. Vamos lá na aparência, vamos tirar essa linha aqui, ok. Vamos ver aqui. Parede, ficou tudo certinho. Essa daqui nós podemos ocultar. Como nós temos parede, ó, o tipo da parede e o tipo de material que tem nela, né? Essa parede externa 16, o que ela contém lá dentro? Ela tem argamassa, tem azulejo, tem chapisco. Então por aqui a gente controla. Nós podemos ocultar também. Pronto. Então ela ficou aqui, ó. Vamos abrir um pouco mais aqui. Tabela controle do material aplicado, certo? Vamos botar também em vermelho, que é um controle nosso. E aqui, e a tabela, seria a tabela de controle. Pronto, agora fica fácil. Quando a gente vai aplicar uma parede, tem como controlar aqui, ó, ou tipo, o forro, só tem madeira lá dentro na composição dele. E essa parede aqui, a composição dela é isso aqui. Tá, ok. Ok, essa tabelinha deu. Agora vamos começar as tabelas de custo, então. Então, em cima dessas tabelas, nós vamos duplicar ela e fazer de custo. Isso aqui é levantamento no material. Vamos pegar essa primeira que a gente vê. Essa está em verde, vou fazer em azul, tá? Então, nós vamos duplicar ela. Então, vamos fazer toda ela assim. Vamos duplicar. Levantamento, então seria custo. Custo, cerâmica de piso. Deletar. Essa cor aqui, nós podemos já botar em
em azul. O que nós vamos pôr? Que vai interessar para nós? Material custo. E nós vamos fazer uma fórmula. Essa fórmula seria o valor total do material, certo? Valor total comum, moeda. O que nós vamos pegar? Nós vamos pegar material área dividido por 1, tem que transformar em decimal e multiplicar pelo custo. Ok. Vamos lá na formatação, o valor total, pedir para ele calcular os totais. São, ok. Deu. Agora aquela tabelinha nossa de controle de custo, a cerâmica de piso está sem o valor do custo do material. Cerâmica de piso, tá vendo aqui? Custo do material. Se nós quiser aplicarmos todos os custos dos materiais que está aqui por aqui, ele já faz automático lá, certo? Como eu vou por aqui. Vamos supor essa cerâmica do piso aqui. Vamos supor que ela custe R$25 no metro quadrado. 25 metros quadrados. Vamos lá. Ó, aplicou. Como nós fizemos uma configuração lá da separação do ponto da vírgula, tá vendo? Já apareceu aqui. Tudo correto. É o custo. Então vamos lá mudar. Vamos abrir outra aqui de custo. Custo de materiais. Aqui, custo de materiais. Agora vamos fazer todas elas. No concreto, mesma coisa. Vamos duplicar. Aqui vamos renomear. Vamos tirar o levantamento. Vou botar custo. Custo. Concreto estrutural. Cópia. Deletar. Aqui vamos botar na cor azul. Ok. Que nós vamos editar ela. Vamos fazer a mesma coisa. O concreto, no caso, é sobre o volume, tá? Aí vamos botar aqui material custo para lá. Fazer a fórmula, valor total em moeda, o volume dividido por 1 multiplicado pelo custo. Ok? É isso tudo. Vamos lá em formatação. O valor total, pedir para calcular os totais. Ok. O custo é a mesma coisa, como eu falei, aplica-se naquela tabela lá que nós temos, ou diretamente aqui, né? O custo do concreto, vamos supor que seja R$280 um cúbico. 2 cúbicos e pouco, está 780. Então, ok. Então, essas tabelas todas aqui, nós vamos na mesma sequência. Vamos duplicar ela, puxar o custo do material e fazer mais essa formulazinha aqui para calcular o total. E vamos trocar a cor para azul. E aqui em quantitativo, jogar para o custo do material. Jogando lá em cima. Ok? Então, as outras tabelas eu vou fazer fora do vídeo. Então vamos fazer essas outras, todas essas tabelas aqui. Ok? Em seguida já volto. Ok, voltando aqui. Argamassa aqui. Nós tínhamos a quantidade de saco. Vamos ver como é que eu fiz. Aqui o total. Vamos ver a fórmula.
fiz? Na quantidade de saco de argamassa dividido por 1 e multiplicado pelo custo. No caso, esse custo aqui é o custo do saco de 20 kg, tá? Esse é o total. O azulejo é normal sobre a área quadrada, o forro também sobre a área quadrada, o reboco, porque tem o cimento, certo? Nós temos uma quantidade de saco de cimento. Então, como é que eu fiz? Ó, vamos ver a fórmula aqui. Aí eu puxei para cá o custo do material e mais o valor do saco de cimento. Vamos botar aqui mais aqui perto aqui. Vamos ver como é que ficou feio aqui a fórmula. Então, como é que fizemos? Material volume, que está aqui o volume, que esse volume aqui é a massa pronta, no caso, que a gente compra, certo? O volume dividido por 1, multiplicado pelo custo. Está aqui o material custo. O custo seria o valor cúbico da massa pronta, mais a quantidade de cimento que vai ser usado, vezes o valor do saco de cimento. Porque, então, ele está englobando os dois valores, que seria da massa e mais o valor do cimento. Ok? Aí fecha o valor certinho ali. Fechou. E o custo dos tijolos, o material do custo do tijolo seria 1 milheiro do tijolo. Como é que foi feito, então? A fórmula seria a quantidade de tijolo, o custo do material. Vamos ver a fórmula. Seria a quantidade de tijolos. Vamos dividir por 1000, porque daí é a quantidade de milheiro, e multiplicado o valor do milheiro que é pago, dos tijolos. Ok. A treliça, mesma coisa, pega o valor da área, que a laje, quando se compra a laje, é sobre a área quadrada, o valor do metro quadrado da área, no total. Fechou. Tua massa de assentamento, ele também tem o cimento, certo? Então vamos lá editar. Vamos lá dar uma olhadinha na fórmula, como é que ficou. O volume da massa, dividido por 1 para transformar em decimal. Qual é o custo multiplicado pelo custo, certo? Tantos cúbicos pelo custo, mais a quantidade de cimento multiplicado pelo valor do saco de cimento. Então vai somar a massa mais o cimento que é usado. Ok. O valor do cimento está aqui. Fechou. A mesma coisa sobre o volume. O volume da areia, no caso esse custo da areia, porque tem o cimento separado. Material custos. E o valor total está lá. A massa fina, a mesma coisa. É sobre a área quadrada, multiplicado pelo custo do material, tem o valor total. Vamos pegar aqui direito. Pronto. Agora nós temos um levantamento aqui, que é da tinta. Vamos dar uma olhadinha da tinta aqui. Está faltando lá em cima, não fiz a tinta. O da tinta, a gente compra a tinta normalmente no galão 3,6 ou 18 litros. Eu vou fazendo aqui no caso de 18 litros, que normalmente numa obra maior se compra em 18 litros. Então aqui ele está dando em quantidades de litros. Vamos fazer uma outra fórmula para calcular quantos galões vai ser gasto. E depois daí o levantamento do custo vão sobre os galões de tinta, certo? Então vamos fazer uma fórmula aqui. O que nós vamos pegar? Nós vamos pegar
totais de litros de tinta, aqui, dividido por 18, que um galão tem 18 litros. Aqui vamos pôr galão, quantidade de galões de 18 litros. Ok. Então, fechou. Ah, tem que pedir para ele calcular os totais, né? Nunca esquecendo, senão ele não faz os cálculos. Calcular os totais. Ok, aí ele vai calcular. Vamos botar com... Vamos botar em moeda, vamos botar com 2 casas decimais. Agrupar. Ok. Pronto, fica melhor. Quantidade de coisa. Vamos duplicar essa daqui para nós fazer o custo, certo? Ok, duplicado, levantamento, custo, aqui, vamos pôr em azul, que nós estamos botando tudo em azul, o outro, aqui, vamos editar e vamos botar lá. Então vamos colocar o custo, material, custo, e vamos fazer a fórmula. Valor total. Sem moeda. Então, agora seria em galões, tá? Então, quantidade de galões dividido por 1 multiplicado pelo custo, material custo. Ok, formatação, vamos pedir para calcular os totais, senão não faz os cálculos. Ok, então o custo, vamos supor que esse fundo aqui seja R$50 o galão, então deu um pouquinho mais de meio galão, deu 133, fechou. Esse branco aqui e essa daqui, porta batente, esse aqui é um verniz, vamos supor que seja 320, ok, fechou. Vamos alinhar isso aqui tudo pro lado direito, certo? Do lado direito, pronto. Tudo pro lado direito, ok. E aqui então, custo, já vamos jogar para custo de materiais. Jogamos em cima. Porta e janela. Eu coloquei 2 portas, a tabela de janela, eu dupliquei ela, está aqui duplicada, e joguei como custo. Vamos botar como azul. Ok, formatar custo da janela. Vamos levantar o custo dela sobre a área quadrada. E aqui ela está levantando. Nós temos a altura vezes a largura, que ela está multiplicando a altura vezes a largura, seria a área quadrada, né? Vamos editar aqui para ver. Campos, área quadrada. Vamos ver o que ele está fazendo. Ele está pegando a altura vezes a largura, certo? Altura vezes a largura. Então nós temos a área quadrada dela. O custo da janela é sobre a área quadrada. Então aqui, ó, nós jogamos esse custo. Como essa tabela não é de material, tá? Ela é uma tabela de janela, ela não tem o custo do material custo, mas ela tem o custo de tipo da janela, que nós jogamos para cá, ó. É o custo de tipo, certo? Joga para cá. E a tabela vai ser da seguinte forma: a área quadrada, tá? Vou dividir por 1 e multiplicado pelo custo, quanto é por metro quadrado. Ok? Fechou. Então a área quadrada multiplicado pelo metro quadrado dá tanto. Então vamos jogar ela lá em custo.
Joga lá para cima de custo. Aqui não vai interessar. Vamos ocultar a marca. A altura também vamos ocultar, porque nós temos a área quadrada, que vai interessar a área quadrada. E a largura também não vai interessar. Pronto. Vai interessar só a quantidade, o tipo da janela, a área quadrada que nós temos, o custo por metro quadrado e o valor total. Isso aqui vamos alinhar eles à direita. Ok. Deu. Fechou. Janela deu. Da porta, aqui a mesma coisa. 220 reais o metro quadrado da porta. Aí ele pede se é para aplicar para todos os tipos. Diz ok. É esse tipo aqui, ele aplicou, certo? Essa aqui é outro tipo. Supor que seja um pouquinho mais caro, seja 250 reais. Ok. Aqui vamos ocultar a mesma coisa. A marca podemos ocultar. A altura e a largura também. Deixa só isso aqui. Vamos alinhar ele à direita. Ok. Certo? Vamos jogar lá para custo dos materiais. Vou dar uma em vista aqui. Eu vou fechar as inativas, deixar só essa. Tem muita janela aberta. Fechou tudo, ok. Aqui em levantamento, aqui nós temos alguma tabela aqui, tipo essa de materiais múltiplos aqui que nós fizemos para controle. Que na realidade aqui nós podemos, nós podemos botar ela em vermelho e jogar lá para cima, ou melhor, jogar aqui para baixo, tabela de controle, tá? Vamos jogar ela aqui como vermelho, controle. Aí aqui vamos tirar de quantitativo, tabelas de controle, vamos tirar daqui. Então, se tiver mais algumas que se encaixa aqui, pode ser jogado para lá. Então tá, agora vamos fazer uma nova folha. Pode ser a 1, ok. Tá nova aqui, podemos renomear ela. Renomear para tabelas de custo. Custos materiais. Vamos jogar aqui então, primeiro da parede, o que é referente à parede. Custo, azulejo. Ok. Vamos ver. Então tá aí tudo aí, ó. Custo do azulejo, custo do reboco, custo dos tijolos, massa de assentamento, massa fina, custo das tintas, cerâmica de piso, concreto estrutural, argamassa, da janela, portas, forro, laje treliçada e do contrapiso. Com essas duas tabelas aqui, vamos dar uma olhadinha. Essa daqui é o levantamento do material, certo? Então nós podemos até renomear ela. Vamos botar como levantamento de materiais. E essa outra aqui
é da mão de obra. Então vamos renomear também. Mão de obra. Ok, isso aqui é só uma ideia, tá? Montando aqui só para ficar tudo juntinho. Então as tabelas estão tudo feitas. Da mão de obra, levantamento dos materiais, levanta os materiais todos. Apesar que esses levantamentos dos materiais, no custo ele já está incluso, no caso, o material e mais o custo, né? Seria aqui, ó. Tá? Então tá tudo aí. Ok, na próxima aula a gente vai... eu vou gravar uma aula final, que nós vamos dar mais uma melhoradinha aqui nessas tabelas, dar uma ideia para a gente dar uma melhorada nela e fazer uma obrinha pequena para ver como é que ela levanta tudo, ok? Como ela já está tudo agrupada aqui, fica fácil de a gente analisar. Daí nós abrimos duas janelas, à medida que vão fazendo, ele vai levantando aqui e a gente vai verificando como é que funciona o template. Se tiver algum erro, algum ajuste para a gente fazer, a gente faz. Não esquecendo aqui também de salvar, tá? Vamos salvar. Salvar como modelo. Lá na pasta, mão de obra. Ok. Ok, salvou aqui. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Eu vou lançar muitas dicas aí que é bem interessante sobre Revit. Sendo inscrito aí vai receber em primeira mão, tá ok? Então até a próxima então. Tchau.